Tudo certo, Léo Bulhões aqui. Olha, a gente vai começar uma série de vídeos fazendo react. Vamos reagir a algumas questões da política aqui de Caruaru e do Brasil. E o primeiro, a gente vai tratar de um comentário, na verdade, alguns comentários feitos pelo vereador e líder do governo municipal, Cabo Cardoso. Então, fica atento que nós vamos comentar aí o tamanho e a quantidade de baboseira que esse senhor falou na Câmara Municipal de Caruaru. Se liga aí. Vamos lá, vamos assistir agora aí a fala do vereador Cabo Cardoso. Pelo nome vocês já devem imaginar quem ele deve defender. Boa tarde, senhor presidente, e boa tarde aos vereadores presentes na sessão. Satisfação estar por aqui mais uma vez. É só uma brincadeira, mas quem sabe, quiçá terei seu apoio. Né? Nada melhor que um dia após o outro. Quero começar a minha fala Nada melhor que um dia após o outro. Vamos lá, vamos ver o que ele vai falar aqui. especificamente falando também, meu amigo vereador Silvio Nascimento, de imprensa, de mídias. Né? Os blogs estão aí trazendo notícias dos bastidores, né, de Brasília. A Polícia Federal está investigando. Caruaru, direto ou indiretamente nas páginas dos jornais do Brasil inteiro. Né? Uma coisa que é normal no governo que está aí hoje governando o Brasil é corrupção. A gente sabe que desde 2002, né, quando quem está lá hoje ganhou lá em 2002, e os escândalos de corrupção se sucedem. Foi mensalão, petrolão, mensalinho, enfim. Eu quero começar já dizendo para vocês aqui o seguinte. Quando ele fala dos esquemas de corrupção, tá? Cabo Cardoso é bolsonarista. A gente vai assistir esse vídeo todos juntos, vai perceber que em nenhum momento ele é honesto o suficiente para tratar de corrupção como deve ser tratado. Se ele está falando da corrupção que diz ele é ligada ao atual governo, ele deveria falar de corrupção do governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro foi um governo envolvido em corrupção, em compra de vacina a $1 a mais, foi envolvido em corrupção no Ministério da Educação, em que foram compradas diversas bíblias ali, e dizem envolvimento em troca de barras de ouro, foi envolvido em corrupção através dos seus deputados, deputados federais. Então, de corrupção, esse senhor deve conhecer muito bem. Mas vamos lá. Vamos ver o que é que ele está falando aqui. E, obviamente, que ele fala sem nenhuma prova. Tá? As provas que foram envolvidas do presidente Lula, todas elas foram refutadas quando chegou no Supremo Tribunal Federal. Mas vamos lá. Uma roubalheira que a gente não sabe nem, faltam nomes para a PF colocar, né, de cada operação. E agora essa bronca do INSS. Amigo, uma bronca do tamanho do mundo. Cada um que queira se esquivar. A bronca do INSS, que ele fala, é um escândalo de corrupção no INSS, que todo mundo tem acompanhado, que começou a partir de 2019. Tá? Não é agora no governo Lula. Em 2019, uma nova legislação foi aprovada no INSS e novas empresas, novos grupos, novas corporações, novas associações foram criadas e, entre elas, várias ligadas ao bolsonarismo, inclusive financiando campanhas do bolsonarismo e do próprio Bolsonaro. E são justamente essas associações nacionais que deveriam receber recursos do INSS através das aposentadorias que estão no ponto central do escândalo, investigado pela Polícia Federal. Mas não só isso. Essa investigação, ela só se deu, e aí, de alguma forma, o vereador Cabo Cardoso esquece, é que ela foi iniciada pela CGU, Controladoria Geral da União. O ministro da CGU
é um ministro do governo Lula. Foi indicado por Lula. Então, é a partir do governo Lula e não da Polícia Federal que se iniciam as investigações sobre o INSS e se descobre o tamanho dessa fraude. Mas é óbvio que Cabo Cardoso ele não vai falar sobre isso. Porque para ele é importante omitir essas informações à população, porque dessa forma ele engana as pessoas e induz as pessoas ao erro a achar que a corrupção envolvida no caso do INSS, ela vem através do governo Lula e não do governo Bolsonaro. É no governo Bolsonaro onde a gente tem várias denúncias de funcionários do INSS que são apresentadas ao governo, são apresentadas para a Polícia Federal para que se tomem providências. Nenhuma dessas acusações dos servidores públicos do INSS que foram colocadas para serem investigadas, no governo Bolsonaro, nada foi investigado. Mas vamos lá. Mas a investigação é válida e tem que ser feita, ninguém está acima da lei. E nada melhor do que a investigação para apurar e saber quem são os verdadeiros culpados. Investigação bem sucedida é sinônimo de sociedade protegida. É isso aí. O delegado que sabe falar muito bem disso, até porque é um grande profissional da área. Em Caruaru, aí, estampado nos jornais. Ex-deputado federal, supostamente envolvido até o talo. A polícia. Quando ele fala do ex-deputado federal, ele está falando, obviamente, aqui do atual ministro da Previdência Social, o ministro Volney Queiroz, que não tem absolutamente nenhum envolvimento em nenhum esquema. Então, de forma irresponsável, é isso, é o que os bolsonaristas fazem. Acusam as pessoas sem prova. Então, ele fala aqui, inclusive, na palavra supostamente. E em nenhum momento foi colocada em questão a idoneidade ou não do atual ministro Volney Queiroz nessa situação. Mas a ideia é justamente essa. É atacar políticos que, para ele, são políticos que são de oposição ao que ele pensa, ao que o bolsonarismo pensa. Volney foi um dos maiores defensores do governo Lula, do governo Dilma, tem posições muito mais à esquerda e voltado aos interesses da população, diferente do vereador Cabo Cardoso. Isso está apurando. E quem dever que pague. Eu sei que nossos aposentados foram roubados. Eles foram assaltados, roubando os idosos que passaram a vida inteira trabalhando para contribuir com o avanço, com o desenvolvimento do nosso país. Isso é inadmissível. Confio muito no trabalho da polícia, a polícia está apurando e tenho certeza que logo outras notícias serão divulgadas. Aqui eu parabenizo a imprensa, aos blogs que têm divulgado diuturnamente as notícias de Brasília envolvendo o Ministério da Previdência e esse escândalo que o governo Lula, como eu já disse, é uma coisa natural. Ele mente aqui, o vereador mente, dizendo que o escândalo envolve o Ministério da Previdência. Na verdade, esse escândalo envolve associações que indevidamente, a partir de uma lei que foi aprovada ainda no governo Bolsonaro no Congresso e sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro, permitiu com que essas entidades não mais precisassem da autorização do aposentado e da aposentada para que esse dinheiro fosse retirado, para que eles tivessem a possibilidade de ter esse desconto na sua aposentadoria. E é isso que gerou um aumento significativo nos valores e nas quantidades de descontos dessa população que recebe hoje a aposentadoria no país. Vamos lá. Via a ladainha dele. Tanto do esquema de corrupção. Esquema de corrupção. A gente sabe de onde vem. Esse tema foi trazido para esta casa pelo senhor, aproximadamente 3 semanas atrás. O senhor foi quem deu o pontapé inicial para ser discutido aqui, porque isso aqui, quer queira, quer não, é o nome da cidade que está envolvido.
Os aposentados aqui de Caruaru, eu já olhei, né, no contra-cheque da minha mãe, olhei o do meu pai para ver se não tinha lá um desconto indevido. O vereador Tiago Macaco está com a palavra. O da minha mãe foi 2 empréstimos. Ela lutou, foi várias vezes lá, não conseguia, botou um advogado, não conseguiu, e agora conseguiu, eles estão lutando para devolver. 2 empréstimos. Se for investigado, meu amigo, vai aparecer coisa sobrando. Né? Vereador Jorge Quintino. É importante que o vereador Macaco ele diga qual foi a associação que os familiares dele estavam vinculados para ter esse desconto, saber, inclusive, se esse desconto foi um desconto feito por uma associação séria ou não, e a partir daí dar a entrada, se os parentes dele acham necessário, de recuperação desse recurso, que é justo, inclusive. O governo federal, o governo Lula, se colocou à disposição de devolver todo o dinheiro daqueles aposentados que foram roubados nesse processo. Então, o governo Lula iniciou a investigação através da Controladoria Geral da União, acionou a Polícia Federal e é o governo Lula que anunciou que vai devolver todo o dinheiro de todo aquele cidadão e cidadã que se coloca na disposição de receber o dinheiro de volta porque se sentiu penalizado com esses descontos na aposentadoria. Como o senhor deu o pontapé inicial para essa fala lá 3 semanas atrás, eu concedo uma parte do senhor. Pertinente que se observe não só com profundidade o início desse processo, desse procedimento, né, tem como mergulhar de cabeça, sim, em uma análise referente aos culpados. Né? Não tenho dúvida que até teremos aqui em Caruaru, na Casa do Povo, uma discussão séria em relação a isso, através de uma audiência pública, onde todos serão convidados a partilhar, a dialogar e a se chegar à verdade em relação a esses fatos que são tão importantes, não só para Caruaru, para Pernambuco, mas bem como para o Brasil. Muito importante que o vereador Jorge Quintino fala, e pode ter certeza, que nós do PT estaremos nessa audiência pública, porque não é possível que falas como essa aconteçam na Câmara Municipal sem o rebatimento necessário. Então, a audiência pública, estando convocada, nós vamos participar. Nós vamos responder a esse vereador Cabo Cardoso de forma muito responsável, diferente do que ele está fazendo, sobre as acusações que ele faz ao governo Lula, ao PT, né, e a desinformação que ele traz à sociedade com relação ao escândalo do INSS. A verdade real é o princípio norteador de todos os fatos. Verdade real. Aqui ninguém está apontando culpados. Não, que é isso. Aponta o que a mídia tem trazido aí nos blogs, tem mostrado todos os dias. E o escândalo é que vai crescer ainda mais, que a polícia está investigando. Eu sou policial, eu confio, porque eu conheço sim a capacidade, o equilíbrio e a eficiência dos policiais que estão apurando. Nada vai ficar de graça e quem dever que pague. Eu espero que ele possa fazer um vídeo ou subir na tribuna para parabenizar a eficiência da Polícia Federal ao desmantelar o esquema de Jair Bolsonaro e os generais militares que tentaram dar um golpe nesse país. Vou esperar. Sei que isso não vai acontecer, mas vamos esperar aí. Quero ver se ele vai subir na tribuna para falar da eficiência da Polícia Federal ao fazer a investigação, ao adquirir provas, e daqui a pouco a gente vai ter o líder dele, Jair Bolsonaro, preso na cadeia. Mas vamos lá. Não deve, tem a obrigação de não dever, porque já somos um país aí afundado em corrupção. O governo Lula é mestre, é professor, é doutor em esquema de corrupção. Mais uma vez, ele agride o presidente Lula e o seu governo, e a gente precisa enviar isso aqui para a Polícia Federal, para a representação da Advocacia Geral da União, porque o que esse senhor está fazendo aqui é um crime, tá?
essa calúnia que ele levanta aqui numa tribuna, você não pode dizer qualquer coisa sem prova. O que ele está falando aqui, obviamente, não tem prova disso. Nós vamos encaminhar isso à justiça para que ele seja penalizado. E nós vamos se divertir muito quando ver o resultado dessa ação no final. Sabendo que ele não tem como provar o que ele está dizendo, dizer que o governo Lula está envolvido em corrupção, ele vai precisar provar. Ele está fazendo aqui, ele vai precisar provar. Não existe nenhuma investigação contra o governo Lula. Não existe nenhuma investigação que faça com que ele diga que o governo Lula está envolvido em corrupção. Mas vamos lá, vamos continuar ouvindo aqui. É difícil, mas vamos lá. Vamos continuar ouvindo aqui o que esse rapaz diz. Vereador Silvio Nascimento. Vereador, quero parabenizar pela fala. Eu acho que todo ato que... Só uma pausa aqui antes do vereador Silvio Nascimento falar. O vereador Silvio Nascimento é do PL, tá? E fez parte do governo Bolsonaro. Fazia parte do governo Bolsonaro, né? Então foi um dos beneficiados aí no governo Bolsonaro. Toda aquela turminha lá, né? O trenzinho da alegria que fez parte do governo Bolsonaro. Esse cidadão aqui é mais um que fez parte daquele governo ali. Um governo extremamente competente, para não dizer o contrário. Não trouxe nada para Caruaru, não desenvolveu nada para Caruaru. Não existe uma obra do governo Bolsonaro aqui na nossa cidade. Mas tá aí, vai defender aí, não sei o que, vai falar mal do governo Lula também. Vamos lá, vamos ver. É óbvio, que é só o que eles sabem fazer. Rouba a população brasileira, ele deve ser intensamente investigado e os julgados, e os culpados têm realmente que ir para a cadeia. E isso eu não falo, não é uma fala partidária ou ideológica, é uma fala para todos. A gente tem visto que essa questão do INSS, como disse o Tiago Macaco, está em muito contra-cheque de pensionista, de aposentado. Infelizmente, as provas já estão aí. Então, independente de qualquer coisa, pergunta. Acho que tem um ato falho aí do Silvio Nascimento, quando ele diz, infelizmente, as provas todas estão aí, porque é justamente essas provas que vão mostrar que foi no governo Bolsonaro que ele fez parte, que iniciou-se e se ampliou a fraude no INSS. Então, toda essa fraude que está colocada aí se iniciou no governo Bolsonaro. Quando associações foram colocadas a mais para receber esses recursos aí dos beneficiários da aposentadoria. Conta de 1 milhão, que inclusive talvez a resposta seja literal. Porque tem deputado que não quer a CPI do INSS. Só um outro detalhe aqui. Há uma provocação dos bolsonaristas para que exista a CPMI, que é a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, para analisar as questões das fraudes no INSS. O PT não é contrário à CPMI. O PT só acredita que quando as instituições funcionam, quando elas estão atuando, e eu acabei de falar aqui, o ministro do CGU entrou com uma ação para que a Polícia Federal investigasse, significa que as instituições estão investigando. E já existem hoje provas materiais do envolvimento de pessoas que chegaram a esse status aí de receberem os recursos dos aposentados no governo Bolsonaro, durante o governo Bolsonaro. Então, provas já existem. A CPMI, ela pode existir, e o PT não é contrário a ela, mas se identificar que as ações da Polícia Federal não estão levando aos verdadeiros culpados. O PT não tem problema com isso, né? Fizeram a CPMI do 8 de janeiro e a gente viu no que deu. Fizemos a CPMI para discutir a questão das vacinas no Brasil e a gente viu o que deu. Então não tem problema para a gente discutir isso. Sempre que for necessário se discutir questões importantes, a gente sabe onde vai chegar. E a gente vai chegar nos verdadeiros culpados aí. Sim, os verdadeiros corruptos desse país, né, estão sendo investigados e vários vocês estão acompanhando aí pela imprensa. Esses sim vão ser condenados já já. Infelizmente,
conivência. Né? Quando alguém não quer que uma investigação prossiga, é porque alguma coisa errada tem. Mas a investigação policial tem transcorrido, né? Tem apontados indícios, né, de autoria, prova da materialidade. Quem dever que pague, viu? Isso, Eu vereador. acho é pouco. Isso, acho Ande pouco. certo. Né? O político, por si só, ele tem que ter idoneidade moral. E não mentir, né, vereador? Chega de bandido. Uhum. Entendeu? Chega de bandido. Já passamos aí, né, um passado sombrio, com tanta gente na cadeia. Ande certo. Eu sou. Nessa hora eu fiquei com dúvida do que ele está falando. Quando ele fala de um passado sombrio e tanta gente na cadeia, ele está falando de quem exatamente? Coronel Cid, que virou delator? Ele está falando do candidato a vice-presidente na chapa de Jair Bolsonaro? De quem que ele está falando? Eu acho que é dessas pessoas que ele está falando. Desse passado sombrio e de gente que se envolveu em crimes. Mas vamos lá. Corrupção. Vamos lá. Eu sou uma pessoa que eu sou honesto. Isso é obrigação de todo cidadão. E é uma obrigação exclusiva do político, porque ele está mexendo com o dinheiro do povo. Tem que ter transparência, tem que ter honestidade. Aí, é biquinho para cá, biquinho para lá. Olha, a polícia está investigando, a investigação é válida, tem que ser feita. Agora, não tem que ter errado preso com ninguém, não. Muito bem. Tem que ser apurado, tem que ser preso, tem que ser afastado, quem tiver que ser afastado. E isso é um processo legal. É isso aí. É assim que funciona. Aí tem gente aí que, em vez de se preocupar em muitas vezes provar. Só um detalhe para vocês aqui. Quando ele diz que é assim que funciona no governo de verdade. O governo Bolsonaro, inclusive o próprio Jair Bolsonaro, disse que se a polícia fosse investigar os filhos dele, ia trocar o representante da Polícia Federal. Se precisasse trocar o diretor da Polícia Federal, trocaria o diretor da Polícia Federal. Se precisasse trocar o ministro, trocaria o ministro para que não fosse investigado. A gente tem memória, mas vamos lá. Eu acho que o vereador não tem memória. Vamos lá. Não deve nada estar preocupado em rebater questões aí, se o buraco é culpa de A, é culpa de B, se tem que ser feito hoje. Sinceramente, essa é a política do Brasil, viu? Um silêncio total, às vezes até abismado, né, com o discurso. Mas isso é o que a gente costuma enfrentar por aí, e andar certo, de forma ordeira, transparente. O povo está nos assistindo. O povo de Caruaru, especificamente aqui, trazendo o cenário municipal, é quem são os protagonistas, os maiores interessados em cada mandato desse aqui. Ó. E o povo dá a resposta. Isso a gente concorda. Eu só acho que honestidade não é um favorzinho, não, viu? É obrigação. Concordo também, vereador. Muito bem. Por enquanto, seu presidente, é só. Graças a Deus. Infelizmente, a gente vai ouvir ele de novo. Vamos lá. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os presentes na sessão. Primeiro, eu quero deixar claro, Achou pouco. na fala aqui, Cabo Cardoso não tem rabo preso com ninguém, viu? Nunca fiz parte de grupo político nenhum aí que está sob investigação de apuração. Graças a Deus. Peraí, vereador. Você faz parte do grupo de Jair Bolsonaro. Você faz parte das pessoas que defendem Jair Bolsonaro. Então, se você faz parte do grupo que defende Bolsonaro, inclusive deputado federal que lhe apoia em Caruaru, um dos maiores bolsonaristas desse país, Coronel Meira, tem inclusive um histórico de muita violência contra os movimentos sociais, sou testemunha disso, no Recife. Então, por favor, importante manter a transparência. Como é que não faz parte? Eu tenho ficha limpa e sou tranquilo. Ficha limpa e é Melancia tranquila. aí, talvez possa atingir outro vereador desta casa. Cabo Cardoso, não. Até porque a gente vê tanta palavrinha, tanta palhaçada, eu posso dizer aqui nessa tribuna.
Vereador, foi a parte que eu mais concordei contigo. Quando você falou aí, quando o vereador fala, de ouvir tanta palhaçada, né, numa tribuna. E é isso que a gente está vendo aqui agora. Palavras de chulas, o vereador poderia não usar. Isso aqui é um local sagrado, aqui a gente discute o futuro do povo de Caruaru, o futuro do povo de Pernambuco, o futuro do povo brasileiro. Para vir para aqui tratar esse plenário como picadeiro, sinceramente, senhor presidente, eu vejo. E o cara ainda agride a comunidade do circo, né? Dizendo que tratando a comunidade do circo como algo negativo, ao chamar de picadeiro as palhaçadas, né, que ele chama de palhaçadas. Mas vamos lá. Muita palhaçada aqui, viu? Eu quero dizer que toda e qualquer fala que eu, vereador Cabo Cardoso, achar por bem de falar, de tratar, eu vou tratar. Bravo. Cuidado, vim querer falar aqui como supostamente estivesse ameaçando, porque eu devo meu mandato ao povo de Caruaru. Eu não devo satisfação a ninguém aqui dentro. A gente pode tratar todo tipo de qualquer projeto, requerimento, decreto, o que for, de forma democrática, de forma educada, respeitando as pessoas. Eu estou vendo, muito respeitoso ninguém, você. Ninguém vai fazer o Cabo Cardoso se calar, não. Viu? Porque o assunto que eu achar por bem, que ele vai abordar aqui nessa tribuna, eu vou abordar. E ponto. A gente sabe conversar, a gente sabe se expressar. Ninguém aqui falou no nome de ninguém, falou? Agora, falou. A investigação é válida, tem que ser feita, estão se apurando, e amanhã que aparecem os culpados. Agora, quem tem a obrigação de fazer a defesa de A ou B porque tem rabo preso, é problema seu, vereador. Se vire, entendeu? Agora me respeite, viu? Me respeite como cidadão, como pessoa e como vereador aqui dentro. Eu fui eleito aqui democraticamente e não tem rabo preso com ninguém. Se tem uma apuração e está sendo investigada, é que deixa a polícia investigar. Isso. E vai apagar a investigação, é? Discurso de ninguém aqui nesta casa vai apagar a investigação em cima de ninguém, não. Nem o seu, vereador. Nem o seu discurso. Muita gente caladinho, sabe, querendo abafar. Mas está na mídia aí, o que foi citado por mim aqui especificamente, um acontecimento que eu não divulguei nomes, que está sendo apurado, está na mídia aí. É só abrir o bloco de Mário Flávio, entre outros aí que estão aí. Está estampado. Agora, se o cara deve ou não deve, não é eu que estou investigando, até porque se fosse a gente chegava lá. Chegava lá. Trabalhei aqui 12 anos no serviço ativo e chegava. Muito certamente não. Quantas e quantas operações eu fiz ali ao lado do delegado Lessa. E chegava o denominador, porque a investigação é válida e tem que ser feita, ninguém está acima da lei. Falar de por exemplo, um passado de um deputado que trouxe, isso aí a gente sabe, tem história, não está sendo discutido isso não. O que foi abordado aqui foi os esquemas de corrupção no INSS, que é pauta para todo mundo discutir, até porque envolve o povo brasileiro. E tem que ser falado. Ninguém vai dizer, fala sobre tal assunto, fala sobre. Não tem nada a ver, o mandato é meu. Eu quem conduzo da melhor forma, da forma que eu quiser. Isso. Não necessariamente da melhor forma, né? Da forma que eu quiser. Quero dizer o seguinte, lá em Brasília, o prefeito de Caruaru, enxergando Caruaru como cidade grande, ele alugou um espaço e lá funciona um gabinete, né? Uma extensão do gabinete do prefeito lá em Brasília. Isso, do meu ponto de vista, presidente, é importantíssimo, porque Caruaru é cidade grande. Caruaru tem projetos, e esses projetos têm que ser apresentados no Ministério, aos deputados, enfim. É um gabinete que está aberto para todo mundo, para a situação, para a oposição. É tanto que um vereador da oposição recentemente esteve lá conhecendo o gabinete. A gente vê Caruaru uma cidade que tem crescido demais e precisa ter essa articulação, como eu particularmente tenho articulação em Brasília. Como o vereador antes Correia tem articulação em Brasília, entre outros aqui, o senador, o deputado. Trouxemos emendas para a cidade recentemente. E só para deixar claro, Caruaru é a cidade que mais desenvolve no interior do Nordeste. Peço o vereador Ramil Xavier estão em Brasília, recepcionados pelo gabinete da prefeitura, é uma extensão da Prefeitura Municipal de Caruaru. Isso é importante, tratar a cidade como cidade grande e precisa dessa articulação, presidente, em todo e qualquer tema.
de toda e qualquer relevância. Aqui não tem amadorismo, não tem ninguém aqui apaixonado por ninguém. Que é isso. O que tem aqui é verdade, seriedade e outra, responsabilidade do que fala. Menos, né, vereador? Dizer que tem responsabilidade no que fala. Tanta bobagem que você falou aí. É impressionante. E tem quem acredite no que o senhor está falando. Com pessoas como o senhor, é que a gente continua nesse nível de ódio e polarização do país. Mas vamos ver o final aqui. E aí a gente vai ver, obviamente, que a gente espera que haja posição política das nossas representações na Câmara. Vamos lá. A gente fala aqui nessa tribuna, que a gente tem uma vírgula. Está disposto a debater qualquer assunto. Agora, como eu já disse, respeito acima de tudo. Sou vereador, fui eleito, fui reeleito. Eu aqui represento o povo de Caruaru. E trato político como um meio de transformação social. Tem gente que quer fazer disso aqui um picadeiro. Isso aqui não é lugar para palhaço, não. Isso é lugar para homens e mulheres decentes que vê Caruaru para frente e pensa, né, de forma formal e prática mudar a história do povo de Caruaru. Por enquanto, senhor presidente, é só. Muito obrigado. Tá. Antes de mais nada, dizer aqui o seguinte, que é um absurdo que um vereador com esse comportamento seja o líder do governo Rodrigo Pinheiro nessa atual gestão. Um absurdo, uma vergonha, tá? A falta de responsabilidade, de postura de alguém que deve liderar na Câmara Municipal a base do governo e representar o governo na Câmara falando tanta bobagem. Então é de se questionar o porquê que essa figura é o líder do governo na Câmara. Por que esse cara é o líder do governo, foi escolhido para ser o líder na Câmara? Portanto, a gente tem esse tipo de resposta. Como é que uma pessoa dessa natureza, com o nível de responsabilidade que ele tem, ele pode ser o representante da prefeitura na Câmara enquanto líder do governo, enquanto representante do governo na Câmara Municipal. Então, esse é um questionamento que a gente precisa fazer. Como é que pode um governo do tamanho dessa cidade que todos eles falaram aqui agora, uma cidade grande, de uma cidade importante, de uma cidade de muita responsabilidade e compromisso com o país, pelo desenvolvimento que Caruaru tem na saúde, na educação, na cultura. É uma cidade que tem um líder representando aqui a prefeitura, líder do governo, o cara fala tanta bobagem. Então vamos lá, vamos ver agora aqui após a fala do Cabo Cardoso, a manifestação dos vereadores. Nós temos uma representação do Partido dos Trabalhadores na Câmara. Não havendo mais oradores inscritos, mas antes de concluir a nossa sessão, eu gostaria de solicitar, muito respeitosamente aos pares, que a gente precisa, prudência, a gente sabe que aqui é um momento de emoção, que muitas vezes a emoção vem, aflora, isso faz parte, mas, ao mesmo tempo, muito do que possa ser dito na tribuna, muitas vezes, cabe em várias interpretações. E eu acho que a gente precisa ter uma certa prudência. Eu me coloco numa condição que a gente aprende todos os dias. Eu acho que a cada dia a gente aprende, ninguém sabe tudo. Então, eu acho que, por mais que a gente sabe que faz parte do debate aqui na casa, que é uma casa de debate, mas que a gente tenha sempre um sentimento de prudência para depois alguma coisa que foi dita. Isso, Bruno. É mais difícil de reverter aí. Olha aí, Bruno Lambreta deu um recado do vereador. Que a prudência possa prevalecer. É isso aí. Agradecemos a todos que nos assistiram pela TV Câmara Caruaru, canal digital 22.2, pelo Facebook e YouTube do Legislativo de Caruaru. Declaramos encerrada
a presente sessão ordinária e convocamos a próxima para quinta-feira, 5 de junho. E convidamos a vereadora Aline Nascimento. Não, me permita, vereadora, aniversariante. Vereadora Mary da Saúde. Como vocês estão vendo, depois, durante a fala, né, a representação do Partido dos Trabalhadores na Câmara poderia ter pedido uma parte para responder. E a gente vai mostrar aqui também o final da primeira fala, né, do vereador, quando é dado fala para os vereadores, a gente percebe que também na primeira e na segunda fala a gente não vê uma defesa do governo Lula, a gente não vê uma defesa da honra do presidente Lula, do nosso governo, do nosso partido na Câmara Municipal. Isso é lamentável. É lamentável. Preciso que uma representação do Partido dos Trabalhadores possa defender o correto, o justo, como é característica do PT. Então, o que a gente espera é que uma representação do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras na Câmara esteja à altura do nosso partido para fazer a defesa do que é mais importante. Do legado do nosso governo, dos governos do PT, das políticas do governo do PT, do presidente Lula, da presidenta Dilma, e que não permita que falas irresponsáveis e mentirosas, como essa de Cabo Cardoso, sejam expostas sem resposta. E quando a gente não responde na Câmara, essas pessoas vão falar mais, vão falar mais, vão falar mais, e uma mentira, quando ela é contada 1000 vezes, né, muitas vezes vira verdade. Não é possível que a representação do PT na Câmara não possa se pronunciar e defender com firmeza as posições do PT, das coisas boas que o PT trouxe para esse país e da honra do presidente Lula por tudo aquilo que ele está construindo. Então, um recado importante que a gente também precisa dar para que exista mais responsabilidade. O espaço hoje que existe na Câmara, ele é fruto de uma eleição em que o Partido dos Trabalhadores, junto com o Partido Verde e o PCdoB, conquistaram uma vaga na Câmara. Uma vaga conquistada na coletividade, no esforço coletivo de muitos companheiros e companheiras que fizeram com que a gente voltasse à Câmara de Vereadores, e é preciso que essa representação nos represente o PT, represente as políticas do PT, represente como o PT deve se posicionar nas câmaras, e é para isso que a gente ocupa as câmaras. Também, para além de legislar, de fiscalizar, ter postura política para defender aquilo que precisa ser defendido, defender o PT e defender o presidente. O recado está dado. Acompanhar e esperar que isso nunca mais aconteça na Câmara de Vereadores. Forte abraço.